Fala galera, sou o Christian Mello, sou músico, editor de vídeo e videomaker e eu tô aqui para falar para você a respeito da minha jornada no inglês e sobre o curso de inglês Mairo Vergara 2.0, que eu sou aluno. A minha jornada no inglês, ela começou quando eu tinha 11, 12 anos ali, né? Minha mãe, ela percebeu que eu gostava da língua porque eu colocava uns CDzinhos assim no rádiozinho lá, né? E ficava ouvindo os cantores internacionais e eu ficava imitando, né? Eu ficava fazendo isso desde criancinha e quando eu cheguei nos 11, 12 anos ela falou, vou te colocar numa escola de inglês. Me colocou numa escola perto de casa, de bairro, assim, mais tranquila, mais mediana, né? E ali nessa escola eu estudei 4 anos, né? No método convencional, estudando gramática e tal. Só que no final desses 4 anos, na verdade entre os 3 anos até os 4 anos ali, eu fiquei meio frustrado, sabe? Porque eu já estava um pouco mais velho. Então uma coisa que eu queria muito era aprender inglês para poder assistir seriado, sabe? Assistir filmes, né? Ler livros em inglês e entender tudo ali, né? Como se fosse português. Eu falei, já tô estudando 3 anos, quase 4 anos aí. Acho que, se eu colocar eu consigo. Aí foi quando eu fui assistir apertei a teclinha SAP lá e fui assistir um filme em inglês. Nossa, foi um desespero. Os diálogos aconteciam e eu perdido, tava parecendo cego em tiroteio, uma loucura, eu não conseguia entender nada. Era muito ruim e foi muito frustrante. Então acabou os 4 anos ali, eu fiz o básico, intermediário, né? Então aí eu falei, vou parar, que não tá funcionando, eu já tava um pouco mais velha, começando aí a trabalhar já, tava com uns 15 anos. E aí eu falei, vou parar com isso de inglês, né? E eu fiquei 2 anos meio que frustrado aí com o método de inglês e eu não sabia se o problema era a escola, se o problema era eu que não servia para isso e tal. Foi quando eu ganhei uma bolsa numa escola top, de línguas, né? De línguas não, de inglês, uma escola top mesmo, assim, não vou citar nomes e tal, mas é uma escola, assim, muito conceituada. E, quando eu ganhei essa bolsa, eu falei, nossa, agora vai, Ou se não for, o problema é comigo mesmo, né? Não é possível que eu não vou aprender numa escola dessa, né? Nossa, a escola... Tá. Estudei mais quase 2 anos nessa escola, né? E, novamente, depois desse tempo, isso que eu me dedicava muito, galera. Eu gostava demais, gosto até hoje, eu sou apaixonado por inglês. Então, eu chegava em casa, assim, quando eu não trabalhava, né, na época ali dos 11, 12 anos pra frente, eu chegava em casa e refazia todos os exercícios e aquela loucura e falava, não, eu vou aprender e me dedicava muito. E nessa outra escola também, todo o tempo que eu tinha eu ficava estudando inglês, lendo livros e tal, tentando ler, né? E na escola tinha a biblioteca, então eu ia lá na biblioteca, pegava os livros, né? Do básico, intermediário, que era o nível que eu tava, e lia. E eu comecei a ver que comecei a entender muita coisa, sabe? Eu fiquei muito feliz. Só que aí, logo depois de uma felicidade, já vem a frustração, né? Eu entrava na internet para pesquisar notícias de New York, London e outras cidades assim de fora do país que eu acho legal pra caramba, Boston e tal. Não entendia nada, de novo. Ficava travado um monte de palavra que eu não entendia nada e as frases não faziam sentido, ficava tudo embaralhado na minha cabeça. Era horrível. Eu fiquei, eu entendo tudo dos livros da escola, do meu nível, mas esse eu não entendo. E aí as pessoas dizem, não, porque você não tá nesse nível ainda, você precisa, né, estudar mais aí, quando você tiver feito uns 7 anos e tal, se formando, aí você vai entender. Foi aí que eu conheci o Mairo Vergara, depois de muitas frustrações, né, eu conheci o Mairo no YouTube. Eu comecei a acompanhar muitos vídeos dele, assim, sabe? Eu comecei a assistir todos, acabava um, assistia outro, e os paradigmas sendo quebrados, e aquilo foi me interessando demais, sabe? Deu um up, assim. Aí eu entrava no site, no curso de inglês grátis dele, vi as frases e comecei a conhecer os programas e tal, que ele usa para memorização de frases, e o método e tal. E, em pouco tempo, assim, que eu tava estudando, sabe, em inglês, com o Mairo, né, meio indiretamente ali com os vídeos dele, não tava fazendo curso ainda, tava só vendo os vídeos e tentando aplicar, meu inglês já subiu bastante, eu conseguia ver as notícias e entender mais, já ficava nos 60%, às vezes 50%, 60%, já conseguia entender mais. Foi então que abriu as vagas pro curso de inglês Mairo Vergara 2.0. E eu, de cara, já falei, eu tenho que fazer isso e fui, e, me cadastrei lá, comprei o curso e comecei a estudar com ele. Aí já mais diretamente assim, né? E aí, em 2 meses, eu tô falando, você tá ouvindo bem, é isso aí, 2 meses de curso, eu já conseguia assistir episódios de série apenas com legenda em inglês e entender 80%, 90%, e tinha episódio que eu conseguia entender mais. Doideira. Tinha vezes que eu tava assistindo
ou lendo algum livro e já esquecia que estava em inglês, sabe? Parece que está na sua língua mesmo, em português. 2 meses de curso, eu aprendi mais do que em quase 6 anos, em 2 meses. O método do Mairo Vergara, de todos os métodos que eu já vi e que eu estudei, o método do Mairo Vergara é o mais efetivo que eu já vi. É o mais efetivo que eu já vi, com sinceridade. Então, se você quer aprender, você precisa conhecer o método de ensino Mairo Vergara. Não fica fora, vale muito a pena. Em pouco tempo, você vai conseguir alcançar assim, lugares que você talvez já tenha pensado assim, não é pra mim, não consigo chegar. Você consegue, você só precisa estar no método certo. Sou Christian Mello, fico por aqui, fiquem com Deus, espero realmente ter ajudado vocês de coração. Tchau, tchau, galera. Falou!